Programa não recomendado para menores de 10 anos. Então quero convidar você a pegar a palavra do Senhor nesse momento. Lucas capítulo 17, versículos do 1 até o versículo 6. Veja bem, essa é uma reflexão, como eu dizia, que eu comecei ontem na missa. Mas é interessante, Deus às vezes faz assim comigo. Eu começo a rezar ou pregar até algo que continua reverberando dentro de mim, através do qual Deus continua falando, né? E eu sinto que eu devo desenvolver mais aquilo. Então até ontem nós usamos essa música também. Hoje usamos novamente. Diga de passagem, era o Júlio que estava tocando também ontem. E hoje voltamos com essa música e eu vou usar um pedaço do evangelho de ontem também. Lucas 17, capítulo 17, versículo 1 ao 6. Jesus disse aos seus discípulos, aliás, desculpa, eu vou começar do versículo 3. Cuidado, portanto, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como eu disse, é um trecho do evangelho de ontem, mas eu achei por bem continuar refletindo sobre ele, porque veja bem, os discípulos, Jesus com os seus discípulos, ele tinha consciência que ele estava formando, filho, filha, não só aqueles 12 homens, aquelas pessoas que iriam ali com ele, cumprir a missão específica em Israel naquele tempo. Não. Ele sabia que através das suas palavras, ele estava formando, educando, ensinando os discípulos de todos os tempos. Então, Jesus insiste em alguns temas que ele vê que são primordiais para o seu discípulo, para a nossa salvação, para o nosso crescimento. E um desses temas nos quais ele insiste é o perdão. Você já percebeu? E Jesus disse claramente nesse evangelho, se o teu irmão pecar contra você 7 vezes, perdoa-o. E 7, na Bíblia, eu dizia ontem na missa também, é o número da perfeição, mas também, na compreensão hebraica, era um número da infinitude. Ou seja, não tem limite para o perdão, né? E os discípulos, ao perceberem a dureza disso, né? Porque, eu vou dizer para você, não é fácil você perdoar quem te magoa. Não é fácil. Os discípulos, ainda perdoar sempre, né? 7 vezes com infinitude. Os discípulos, diante da dureza, da rudez desse ensinamento, eles disseram, aumenta a nossa fé. É como se eles estivessem assim, Jesus, desisto, né? Quando chuta o balde, me dá mais fé ou eu não consigo. Então, esse evangelho está nos mostrando que o perdão também é uma questão de fé. Porque se você não tem fé em Deus, você raramente consegue perdoar um outro. Porque Deus, a fé em Deus, a compreensão do amor de Deus, do tanto que Deus te ama, filho, filha, do tanto que Ele já te perdoou, me perdoou, nos perdoou, precisa ser a força motriz que nos leva a perdoar. Perdão é uma questão de fé. É uma questão de fé. Porque veja bem, o perdão, ele arranca um pedaço da gente, né? Ele exige alma, ele exige coração, ele exige doação. É diferente do desculpar, né? A gente precisa fazer essa distinção entre desculpar e perdoar. O desculpar, o prefixo des, já explica que você está desculpando, tirando a culpa. Por exemplo, vamos supor que o Valdir aqui, o nosso cinegrafista, está tomando um café. E eu, desavisadamente, despreocupadamente, acabo, o padre é muito grande, né? Sem querer, bato no ombro dele, derrubo o café dele, suja a roupa dele. Ô Valdir, me desculpa, cara, eu não vi. Ele tem o dever de justiça de me desculpar, porque não foi intencional, né? Mas o perdão é outra coisa. O perdão é você olhar para alguém que é culpado. Vamos supor que eu visse o café ali do Valdir
e por pirraça chegasse e batesse na mão dele para jogar o café em cima dele. Eu não precisava de desculpa, eu precisava de perdão, porque eu aprontei, eu agi mal, né? Eu premeditadamente engendrei o mal, pensei o mal, nutri o mal na minha mente, fui lá e realizei. Então, por isso que o perdão é tão exigente, porque ele não é uma desculpa de algo não intencional, ele é a liberação da culpa de um réu confesso, de um culpado. Mas por que o perdão é um ato de fé? Porque você perdoa por Deus e não pela pessoa. E você não perdoa o que a pessoa fez, você perdoa a pessoa, né? Você não perdoa o ato, porque muitas vezes, como nós somos seres racionais, né? Nossa alma racional, e também com as paixões que temos, irascíveis, concupiscíveis, como dizia Santo Tomás de Aquino, nós racionalizamos o que aconteceu e percebemos, não, ele quis me prejudicar. Ele não pode ser desculpado, mas o perdão não é desculpar, porque o perdão é absolver um culpado. E por que nós fazemos isso? Porque nós temos fé naquele que na cruz absolveu cada um de nós que somos culpados. Eu sou pecador, você é pecador. Jesus no alto da cruz deu essa lição fantástica: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou. E imagina, Jesus sentiu a dor da traição, ele não pecou, mas ele era ser humano, ele era gente. Ele sentiu a dor da traição, ele sentiu a humilhação de ser escarrado na cara, cuspido na cara. Ele sentiu o abandono dos seus amigos, a negação de Pedro, a traição de Judas, que bem ou mal vivia com ele há 3 anos. Eles viajavam junto, eles eram companheiros de missão. Mas ele perdoou. E por que ele perdoou? Porque ele olhou para a sua missão de redimir o mundo e porque ele tinha fé naquilo que Deus faria, que o Pai faria junto com ele e o Espírito Santo no ato da crucifixão, na redenção da humanidade. Então, quando você perdoa, você faz uma mudança de chave na sua mente. Porque geralmente, filho, filha, a mágoa faz com que nós tenhamos uma memória enorme, uma memória de elefante, como a gente costuma dizer, né? Para guardar aquilo que foi ruim. Mas pela fé em Cristo, nós abrimos mão dessa memória de elefante para guardar o que é ruim e começamos a lembrar-nos daquilo que Deus já fez de bom por nós, por mim, por você. Porque às vezes quando a gente está magoado, a gente lembra o que a pessoa fez de ruim para nós, não é verdade? A gente lembra que aquela pessoa me prejudicou, aquela pessoa falou mal de mim, aquela pessoa me humilhou. Mas pela fé, você até sente aquilo, mas você privilegia na sua memória o espaço de compreensão daquilo que Deus já fez por você. Porque às vezes nós somos injustos, nós escolhemos guardar na mente, na memória, aquilo que as pessoas fizeram de ruim e não guardamos na mente e na memória aquilo que Deus fez e faz de bom. Contemplar o agir de Deus nos salvando, nos redimindo, nos restaurando em cada momento, nos ajuda a perdoar, né? E direcionar a mágoa para a direção certa, para o lugar certo, direcionar para Deus. Porque veja bem, todas as vezes que você escolhe cultivar a mágoa, remoer, né? Você está escolhendo sofrer de novo. Tem gente que é viciada em se judiar, em se autoflagelar, em se maltratar. Porque veja bem, o cérebro humano, ele é complexo em alguns aspectos. Por exemplo, quando você sonha com um assalto, com um bandido atrás de você. O assalto é mentira, o bandido não existe, mas o medo é real. Porque o seu cérebro não distingue que é um sonho. Ele derrama a descarga ali de noradrenalina na suprarrenal, você fica agitado, ansioso, hiperventila, respira. Aquela respiração agitada. Você percebeu que às vezes a gente sonha e acorda suados, né? Suada, você que é mulher, e às vezes você vê que está estranho, que você gastou uma energia, porque o cérebro não distingue. Quando você, é o mesmo mecanismo para a mágoa. Quando você escolhe ficar magoado, você está gastando de novo aquela energia emocional. Por exemplo, você sofreu a mágoa lá na situação do seu ex-marido, mas quando você acorda pensando e remoendo, ele vai me pagar, o seu cérebro está vivendo toda aquela dor de novo. Está sofrendo tudo aquilo de novo. Você está escolhendo se maltratar de novo.
E você acha que ele está sofrendo, mas quem está sofrendo é você. Você está se maltratando, né? Então, quando você escolhe rezar a sua mágoa, quando você escolhe direcionar para Deus, porque, gente, Jesus no alto da cruz, ele disse, olha, lança aqui aos meus pés o seu pecado, a sua mágoa, o seu sofrimento, a sua depressão, sua ira, seu ódio, tudo, é aqui aos pés da minha cruz que isso tem que ficar. Então, a gente tem que direcionar a nossa mágoa para Deus. Não é no sentido de estar magoado com Deus que eu estou falando, é no sentido de direcionar para que Ele cure, para que Ele nos liberte, para que Ele nos ajude a lidar melhor com isso, sabe? Essa mágoa que te corrói, você traído, você que foi abandonado por esse sócio e traído, você que foi judiado pelo pai, pela mãe, pelo filho, pela esposa, você que tem alguém que matou um familiar seu, eu sei o quanto isso é difícil, meu respeito à sua dor, tá? Minha solidariedade ao seu sofrimento. Você que está em depressão e considera que tal situação, que tal pessoa fez, te levou para a depressão. Escolha direcionar essa mágoa para Deus e não cultive esse ódio em você, porque isso te implode. Isso te implode. Esse ódio que você vai ruminando, né? Tem o verbo frasal em inglês, o mulling over, né? Você vai over and over, vai ruminando e comendo de novo, sabe? Isso vai te matando, o seu cérebro vai vivendo aquela tensão de novo. Você vai despendendo uma energia que você poderia gastar em outras coisas. Certo dia eu ouvi uma pessoa dizendo, olha, que a melhor vingança para alguém que te feriu não é você ficar remoendo a mágoa nem fazer mal para ela, mas é você ser feliz, né? Seja feliz que você está se vingando. É claro, é uma metáfora, a gente não tem que se vingar de ninguém no cristianismo, não existe essa palavra, né? Para nós. Mas é verdade, quando você não se torna aquilo que te feriu, né? Quando você escolhe como Jesus dizer, Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando você escolhe direcionar sua mágoa para Deus, ao invés de ficar ruminando, remoendo, né? Você está dando a melhor vingança possível. Você não está se maltratando. Você está entregando a ferida para quem pode curar, para quem pode lidar com ela, que é Deus, né? E está libertando o seu coração. Tá certo?